Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui para a gente falar sobre essa vitória maiúscula do Internacional aqui no estádio Beira-Rio. Parece que o Inter vai começando essa remobilização após a eliminação na semifinal da Copa Libertadores da América e de cara com um clássico Grenal, uma vitória e uma ótima atuação dentro do estádio Beira-Rio. A gente vai falar do que foi o bastidor e esse vestiário movimentado após a vitória do Internacional, com cornetas no maior rival, o técnico Eduardo Cudê ainda repercutindo o que foi a última quarta eliminação aqui no estádio Beira-Rio, que o presidente Alessandro Barcelos falou e alguns personagens de dentro de campo falaram na zona mista aqui do estádio Beira-Rio. Toda a repercussão do clássico Grenal 440, a vitória do Inter por 3-2 em cima do maior rival. A gente vai trazer os detalhes a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país, usando o código DIAS. Tu aproveita e ganha uma bonificação de 20% de free bet em cima do teu primeiro depósito com o código DIAS. E a gente bateu na trave, tá? Eu tinha colocado mais de 1,5 gols, vitória do Inter, gol do Ener Valencia e gol do Alan Patrick. Mas a gente não bateu os escanteios. A gente foi de mais de 8,5 escanteios, por isso não deu para cravar 100%, mas algumas outras apostas, aquela cercadinha, a gente deu lá na KTO, tá certo? Bom, pessoal, a gente vai repercutir, eu ainda tô aqui na zona mista do Beira-Rio, no fundo vocês estão vendo o túnel que dá acesso aos vestiários e ao gramado aqui do estádio do Internacional, e a gente tem que repercutir o que foi essa vitória maiúscula do Inter, a vitória por 3-2 contra o seu maior rival, e um pouco do que foi dito nesse bastidor, que foi bem movimentado aqui no estádio Beira-Rio, tá? Começando pelo técnico Eduardo Cudê, ele falou após a vitória do Internacional por aqui, disse que ainda é muito difícil por conta de tudo que aconteceu na última quarta-feira por aqui e a eliminação para o Fluminense na semifinal da Copa Libertadores, mas que todos estão convencidos de que é dessa forma que o Internacional tem que jogar e que mesmo com a eliminação contra o Fluminense, o jogo havia sido muito bom. Sobre o que foi trabalhado ao longo da semana, justamente depois de uma eliminação dolorida que foi para o torcedor e obviamente para todo o grupo de jogadores, ele disse que o trabalho foi justamente mostrar para o grupo de jogadores que mesmo com a eliminação, o jogo havia sido bom e que o Inter precisava justamente repetir isso. Tanto que o Cudê diz que pessoalmente ele vê que o Inter jogou uma grande semifinal e que jogou como o Inter tem que jogar. Ele disse que, claro, que foi muito difícil no outro dia e ainda destacou que dos 4 semifinalistas da Libertadores, Inter, Boca, Palmeiras e Fluminense, o Inter é o que mais estava apresentando e mais está apresentando futebol e por isso ele enxergou com muita injustiça essa eliminação para o Fluminense. Ele voltou a falar que tem coisas que não tem como explicar, que foram 2 chutes na goleira do Inter contra o Fluminense, o Inter levou 2 gols. Foram 2 chutes na goleira do Inter aqui no Grenal e o Inter também levou os gols, mas ele disse que o Inter sim foi superior ao seu maior rival nesse clássico. Sobre a vitória nesse Grenal ter não só servido como uma remobilização para o Inter, mas também afastado o Inter dos times lá da zona de rebaixamento, o Cudê deixou claro que nunca teve em nenhum momento medo da zona de rebaixamento, principalmente por estar trabalhando com esse grupo todos os dias no CT Parque Gigante, vendo o que a equipe apresenta nos jogos dentro e fora do Beira-Rio, e que no futebol qualquer coisa pode acontecer. Um time que jogou, e ele até faz uma pergunta para o repórter que faz o questionamento, dizendo, um time que jogou como jogamos na quarta, tem risco de rebaixamento? Eu vejo que não. Então é mais ou menos dessa forma que estava vendo o Cudê essa situação do Inter dentro do Campeonato Brasileiro. Ele até traz uma frase que para mim é muito interessante. A ambição de ganhar supera o medo de perder. E isso diz muito do que são os trabalhos recentes do técnico Eduardo Cudê. E ainda sobre o jogo, essa questão da injustiça, de que o Inter poderia ter feito mais, ele voltou a destacar. Ele falou que o placar poderia ter sido mais amplo, que ainda é muito difícil falar do jogo de quarta-feira, que é difícil evitar gols como foi hoje, como foi na quarta, mas ele cita, vocês lembram de alguma defesa grande que o Rocher precisou fazer? Não teve, mas ele disse que o Inter ganhou com justiça e o placar poderia até ter sido maior nessa partida, assim como no jogo contra o Fluminense. Sobre ainda objetivo do Inter dentro desse Brasileirão, já que por ter colocado o time em reserva, porque tinha a disputa da Libertadores, o Inter ficou lá embaixo na tabela de classificação. Ele disse que hoje o objetivo de fato é subir na tabela até o final da temporada. Ele disse que o Inter não está no lugar que o clube merece estar, mas que tem que melhorar primeiro o que está fazendo para depois subir na tabela de classificação. Ele disse que futebolisticamente o Inter tem apresentado questões importantes, protagonismo, e ele disse que sempre que o Inter tiver mais finalizações e posse será bom, mas tem que fazer os gols,
dentro de campo também. Ele disse assim, ele também falou dentro desse contexto de Grenal, que tinha acontecido também na quarta-feira, que em um contexto normal, talvez muitas pessoas teriam pedido a cabeça dele depois de uma eliminação como foi contra o Fluminense aqui, mesmo com o Inter jogando bem. E ele disse que essas são coisas do futebol e que acontece e que o futebol brasileiro é mais ou menos assim. O Kudê também falou sobre Ener Valencia, que hoje fez seu primeiro gol com a camisa do Inter dentro do Campeonato Brasileiro, primeiro gol também em Grenal, e tem um contexto diferente e especial depois de tudo que aconteceu na última quarta-feira pela Libertadores, em que o Ener Valencia perdeu um caminhão de gols e o Inter acabou eliminado, e ele foi apontado por muitos como culpado da eliminação na semifinal da Libertadores. Ele disse que não fez nenhum tipo de trabalho específico com o Ener Valencia, além de trabalho de finalizações que acontece com todos os jogadores no CT Parque Gigante, mas que o que ele fez também foi dar um carinho, foi dar um grande abraço no Ener Valencia, que o futebol é assim, que é um grupo quando perde, quando ganha, e todos estão juntos nesse sentido também. Ele disse que ainda nem olhou muito das jogadas que aconteceram no jogo contra o Fluminense, porque tinha que pensar no Grenal e também porque ainda seriam imagens que com certeza doeriam ele e incomodariam ele nesse sentido. Bom, depois da coletiva do técnico Eduardo Kudê, o presidente Alessandro Barcelos falou aqui na zona mista do Estádio Beira-Rio. Destacou que é importante sempre uma vitória em clássico, ainda mais depois de uma eliminação e fazendo um grande clássico, como o Inter fez nessa noite aqui no Beira-Rio. O presidente também confirmou que viu o resultado como injusto nesse clássico Grenal, que o Inter mereceu ter feito mais gols e quem sabe ter uma vantagem mais ampla nesse clássico 440 aqui no Estádio Beira-Rio. E ele disse que tem um fator importante para a vitória e a forma com que o Inter jogou no clássico, que foi a torcida. E o presidente até revelou uma informação muito interessante de que o Inter ganhou entre a eliminação contra o Fluminense na quarta-feira no Beira-Rio e o final dessa semana, sexta-feira à noite, o início do final de semana, 500 novos sócios, e que foi um apoio muito importante, que isso foi falado também no bastidor. Ele falou também sobre a entrega, obviamente, não só do torcedor, mas do grupo de jogadores. Ele até fez uma revelação de que o Rocher teve um trauma, uma fissura nas costelas, no treinamento de sexta-feira. Ele teve um problema na lombar depois do jogo de ida, jogou com um pouco de dores ainda na lombar contra o Fluminense. O Inter se reapresenta na quinta depois da eliminação e na sexta, nessa atividade, ele teve um problema nas costelas e que mesmo assim o Rocher pediu para estar em campo, pediu para jogar esse clássico Grenal. Sobre o que foi trabalhado da direção com o grupo de jogadores, o presidente deixou claro que o que trabalha lá dentro é com muita cautela e muito cuidado. E o que se faz e se fala dentro do vestiário fica lá dentro, mas ele disse que sim, foi uma noite muito mal dormida de quarta para quinta depois da eliminação, que dava para ver que os jogadores tinham dormido mal, que as pessoas do departamento de futebol, do bastidor, do entorno, todo do staff do Internacional também, e que isso foi trabalhado em cima também para que chegasse nesse clássico e o Inter tivesse uma grande atuação. Bom, ainda sobre questão do que vem acontecendo nos últimos dias, a gente vê a inscrição das chapas para eleição, o presidente vai tentar uma reeleição, vai ter essa disputa contra o Roberto Melo, em que trabalharam juntos na gestão do presidente Marcelo Medeiros, e o presidente disse que ainda não deve falar sobre a eleição e vai esperar até o final do campeonato para falar sobre a eleição, mas a gente sabe que tem um cenário já bem desenhado político no Internacional. Bom, os outros personagens da partida que falaram aqui no bastidor, e foi um vestiário muito eufórico do Internacional, de muita comemoração, de alívio também, porque se sabia da importância desse jogo por conta de tudo que aconteceu na última quarta-feira aqui no Beira-Rio. O Alan Patrick falou na zona mista. O Alan Patrick fez um jogo espetacular, teve gol, teve assistência para o Ener Valencia, foi muito participativo, como sempre, o maestro Alan Patrick. Ele destacou que, de fato, foi uma semana muito dolorosa, uma semana difícil de trabalhar, mas que a profissão, jogador de futebol, tem que exigir que tenha uma reação rápida e que o Grenal motiva os jogadores por si só, e que sabia o que representava uma vitória nesse clássico, que a confiança já existia de antes, mesmo com a eliminação, mas que precisava vencer esse clássico. Ele foi perguntado sobre a sua fase individual e se seria o melhor momento da carreira dele. O Alan Patrick revelou que sim, talvez possa ser o melhor momento da carreira dele até hoje. É um jogador de mais de 30 anos que já foi campeão de Libertadores pelo Santos, jogou Champions League lá no Shakhtar, jogou no Flamengo, foi campeão do Palmeiras. Então, assim, ele dizer que esse é o melhor momento da carreira dele é algo também muito significativo. Quem também falou foi
o René, lateral esquerdo do Inter, dizendo que não daria para deixar escapar de novo dentro de casa, como foi na quarta contra o Fluminense, e que a equipe de novo jogando melhor não teria como escapar esse resultado. Ele disse que sobre conversas antes do jogo, ainda por tudo que aconteceu na quarta, foi conversado para ter um capricho maior ali na frente, que foi algo que faltou na quarta-feira. Um dos líderes desse elenco que também falou foi o zagueiro argentino Gabriel Mercado, destacando que a vitória era muito boa para o clube, para a torcida, para a família de todos, que foi um golpe que doeu muito a eliminação na quarta para o Fluminense, mas que o futebol é assim, que não dá para ficar lamentando, e que essa foi uma ótima oportunidade para darem a volta por cima, e isso aconteceu, e o Inter fez um grande jogo. Sobre ainda o objetivo até o final da temporada, ele disse que de fato ir subindo, quem sabe brigar por uma Libertadores ainda matematicamente é possível, e o Inter vai precisar jogar muito nessas últimas 12 rodadas que restam no Campeonato Brasileiro, e que tem que focar jogo a jogo e tratar cada partida como uma final. E por fim, desse vestiário eufórico que eu citei do Internacional, o meia Maurício também falou aqui na zona mista do Estádio Beira-Rio, destacou que sim, o Grenal sempre é um jogo e um campeonato diferente para todos os jogadores, que a atmosfera é outra, mas que não apaga ainda o que aconteceu na quarta-feira à noite aqui no Beira-Rio, que ficou por um detalhe a classificação, mas que os jogadores tinham que seguir em frente. E ele falou até sobre essa questão de ter que seguir em frente, de pensar o que tinha acontecido quarta, e até comparou que o adversário teve 2 chances na quarta, fez 2 gols. O adversário teve 2 chances hoje e também fez 2 gols, mas que isso acontece, foi um jogo controlado por parte do Inter, e ele não quis entrar no detalhe se ficou barato para o Grêmio, mas destacou que o Inter sim jogou melhor. E sobre essas conversas dos últimos dias, destacando que o Kudê pediu para os jogadores dentro de campo manterem o que eles estavam fazendo nas últimas rodadas, no jogo contra o Fluminense também no Beira-Rio, que era manter a intensidade e o nível de atuação. Um vestiário de muita comemoração, de muito foco também, e de um sentimento de que sim, o Inter tinha que dar a volta por cima por tudo que aconteceu. O Inter vai ter folga agora, segunda, terça e quarta, 3 dias de folga para o grupo de jogadores e representação na quinta-feira no CT Parque Gigante, e aí é semana para trabalhar, porque tem data FIFA também por aí, tá certo? O que tu achou desse clássico Grenal, dessa repercussão, desses bastidores também, a entrevista do Kudê, do presidente Alessandro Barcelos, dos jogadores? Pode deixar aqui também nos comentários. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima. Uma boa noite.